Capítulo 13. Evangelismo pela necessidade. Uma coisa comum à maioria dos crentes é constrangimento diante da ideia de evangelizar. Às vezes os cristãos se sentem desconfortáveis e a outra pessoa se sente importunado pelo testemunho dos cristãos. Não é assim que o Senhor tem ensinado. O evangelismo não é uma importunação. A maneira prática de evangelizar, de falar do Senhor, é aproveitar uma necessidade como isca ou ponto de partida. A palavra de Deus possui uma história ou princípios que sempre se pode aplicar em qualquer situação ou necessidade humana. As necessidades imediatas são a oportunidade para levarmos a pessoa a ter um encontro pessoal com o Senhor, pois quem está necessitado busca apenas ser suprido com a bênção e, às vezes, ficamos tentados a nos restringir a apenas abençoá-lo. Existem 3 níveis de necessidades: básicas, que é comida, roupa, moradia; imediatas, que é doença, finanças e casamento; e última, salvação em Cristo. Evangelizar pela necessidade envolve expor claramente o que a palavra de Deus promete para aquela situação ou problema e como se cumprir as condições para que aquela promessa possa se tornar realidade. Não podemos supor que alguém que foi abençoado seja também salvo. Nem podemos atender às necessidades imediatas da pessoa e ignorar a sua necessidade de salvação. Sabemos que o Senhor tem seus meios para alcançar as vidas. Como o velho ditado: muitos vêm ao Senhor por amor ou por dor. E por falar, é melhor vir pelo amor. Inevitavelmente, algumas pessoas passarão pela dor. Aquelas que o Espírito Santo já está operando ou que vai operar vão, de alguma maneira, passar pela dor, ligando uma necessidade comum à necessidade de salvação. Exemplo: vamos imaginar um amigo seu que não está aberto para ouvir o Evangelho, mas ele descobre que a filha está doente. O que você faz? Aproveita a situação como ocasião para a salvação dela. Você traz o nome dela no culto, oramos para Deus curar, mas como você vai ter certeza de que foi Deus quem a curou? Assim como ele pediu para você, ele pediu para outro amigo da Umbanda fazer um trabalho, pediu para uma amiga fazer uma promessa para algum santo. Ou seja, a quem ele vai agradecer? Ele vai se converter? Provavelmente não. É muito comum as pessoas vir pedir oração para os crentes e os crentes perdem a ocasião de testemunhar o Evangelho. Não precisamos ser rápidos. Quando alguém pedir oração, aproveite a ocasião para a evangelização. A salvação é prioridade de Deus. Uma pessoa que foi abençoada não significa que foi salva. Não podemos atender uma necessidade imediata da pessoa e ignorar a necessidade de salvação. Então, o que é evangelizar por necessidade? Significa expor claramente o que a palavra de Deus promete sobre aquela situação ou problema e explicar como a pessoa e como nós podemos cumprir as condições para as promessas se tornarem realidade. Evangelizar não é dar às pessoas o que elas não têm o direito de receber. Para que elas desfrutem da herança, elas devem primeiro se tornar filhos de Deus. Passos para expor-lhe o Evangelho. Número 1. Deixe a pessoa desabafar. Deixe-a falar livremente. Faça perguntas que ajudem a pessoa a se abrir. Número 2. Dê esperança. Uma vez que as pessoas se abrirem, contem os outros testemunhos em situações semelhantes e que o resultado poderá ser o mesmo. Número 3. Analise o problema pela palavra de Deus. Procure um princípio ou uma história bíblica que se aplica ao problema. Use a palavra. Número 4. Exponha as condições bíblicas. A bênção de Deus depende de um relacionamento correto com Deus, ou seja, ser um filho de Deus. Para receber a bênção, a pessoa necessita primeiro receber Jesus como seu Salvador e nascer de novo. Número 5. Faça uma conexão evangelística. A maior parte dos problemas são o resultado de uma vida longe de Deus. O maior problema é a separação de Deus. Na verdade, o pecado é a raiz de quase todos os nossos problemas. Número 6. Trace um caminho para Deus. Uma vez que as pessoas compreendem as condições para a bênção, o apelo para a salvação e a oração de arrependimento deve ser realizado. Número 7. Mostre o pior cenário. Com a resistência das pessoas, conscientize-as da situação em que pode se tornar ainda pior caso ela rejeite o Evangelho do Senhor. Exemplo: um amigo seu incrédulo
começa a ser perseguido por alguém que começa a ameaçá-lo de morte. Ele não sai mais para a rua com medo e, sabendo que você é crente, te pede: olha, você sabe que eu não acredito nessas coisas, mas pede a Deus por mim. O que você vai fazer? Vai simplesmente orar por ele? Este seu amigo, segundo a Bíblia, tem direito à proteção? A quem o Senhor promete proteção? No Salmo capítulo 34, versículo 7, diz que o anjo do Senhor acampa-se em redor de todos e os livra. Não, o anjo do Senhor guarda e livra os que temem ao Senhor. Ele, porém, não é nascido de novo, não é filho de Deus, e com que base vamos pedir oração e proteção para Deus? Antes ele tem que se qualificar para receber a promessa, e esta é para aqueles que temem ao Senhor. Ele precisa confessar Jesus para se tornar filho de Deus, e assim terá proteção. Muitos de nós não sabemos como aproveitar as oportunidades para evangelizar, pois evangelizar não é dar às pessoas apenas o que os filhos têm direito de receber, e às vezes queremos fazer isso. Há coisas que são só para filhos, e nem todos são filhos. Apenas os que nasceram de novo, e para eles desfrutarem da herança, precisam primeiro se tornar filhos. Lista de necessidades e o que diz a palavra de Deus. Número 1. Problemas de moradia. Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao 11. Jesus nos ensinou a não nos preocuparmos com as coisas materiais. Mateus capítulo 6, versículo 25. Se você for seu filho, ele promete dar direção e suprimento. Jesus disse que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Número 2. Enfermidade. Isaías capítulo 53, versículo do 4 ao 5 e Êxodo capítulo 23, do versículo 24 ao 25. Haverá o dia em que toda enfermidade será eliminada. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. A enfermidade hoje é consequência da queda do homem, de Gênesis 3. O Senhor tem o poder para curar toda enfermidade. Ele levou na cruz todas as enfermidades daqueles que confiam nele. Isaías capítulo 53, do versículo 4 ao 5. A cura está disponível na cruz. Número 3. Paciente terminal e medo da morte. Isaías capítulo 38, do versículo 1 ao 8. É normal sentirmos temor diante da morte. O próprio Senhor sentiu angústia diante da morte. A morte, porém, é a única certeza de todo homem. Você, porém, tem o privilégio de saber o tempo da sua morte. Houve um homem na Bíblia que também soube o dia da sua morte. Isaías capítulo 38, versículo 1 ao 8. O Senhor mandou que ele colocasse em ordem a sua casa antes de partir. Número 4. Necessidades financeiras. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34 e Salmo capítulo 34, versículo 10. Existem muitas causas para problemas financeiros como injustiça, exploração ou até má administração. Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 20. Mas a maior parte dos problemas é resultado de maldição. Malaquias capítulo 3, versículo 8. O Senhor prometeu suprir todas as necessidades dos seus filhos. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Se estamos em Cristo, todas as nossas necessidades são supridas. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Número 5. Perigo de vida. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6 e Salmo 91. Deus prometeu proteção para aqueles que se apegam a Ele com amor e confessam que confiam nele. Salmo 91. Davi sofreu muitas ameaças de morte, mas ele se fortaleceu buscando o Senhor. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Todos nós iremos morrer algum dia. A única esperança que podemos ter é estarmos nas mãos de Deus. Número 6. Medo do futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11, Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34 e Isaías capítulo 64, versículo 4. Os planos de Deus são perfeitos e Ele deseja coisas boas para nós. Não precisamos conhecer o futuro, precisamos apenas conhecer aquele que conhece o futuro. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Número 7. Solidão.
Salmos capítulo 68, versículo 6, Jó capítulo 19, versículo 13 ao 26. Jó era um homem realmente bom. Ainda assim, ele sofreu muito por causa de sua solidão. Jó capítulo 19, versículo 13 ao 26. Mas isso fez clamar a Deus. Ele sabia que o Senhor era a solução. Quando estamos sós, tudo o que desejamos é de um amigo. Você sabia que Jesus disse certa vez que nós podemos ser seus amigos? João capítulo 15, versículo 15. Número 8. Conflitos de relacionamento. Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Quando não temos comunhão com Deus, não conseguimos ter paz com mais ninguém. Abraão teve um conflito com seu sobrinho e ele pôde resolvê-lo porque ele confiava em Deus e foi até chamado amigo de Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 23. Ele chegou mesmo a abrir mão de seus direitos porque era um pacificador. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Número 9. Problemas conjugais. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Deus estabeleceu um padrão para a vida familiar que deve ser seguido a fim de ter harmonia em casa. Efésios, capítulo 5, versículo 28 ao 32. Quando este padrão é violado, os conflitos se levantam. Jesus disse que algumas casas caem porque não possuem um alicerce na rocha. Número 10. A autoestima baixa. Lucas capítulo 15, versículo 21. O filho pródigo sentiu que era totalmente inútil e sem valor. Lucas capítulo 15, versículo 21. Ele se sentiu assim porque tinha abandonado a sua casa. Mas quando o relacionamento com seu pai foi restaurado, os outros até tiveram inveja dele. Para se sentir bem consigo mesmo, primeiro você deve se sentir mal por causa da sua distância de Deus. Número 11. Medo do fracasso. Salmo 139. Deus sabe tudo sobre você. Ele poderia dar-lhe direção sobre as aptidões, talentos e que é o melhor para você. Mas você somente pode ter essas informações se você tiver comunhão com Ele. Número 12. Problemas com o chefe no trabalho. 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 11 ao 14. Davi estava debaixo de estresse por causa da inveja do seu chefe. A única maneira de Davi superar esse problema foi porque o Senhor era com ele. Sempre teremos tensões, mas podemos receber poder de Deus para vencer. Número 13. Perda de um filho. João capítulo 15, versículo 26. Existem momentos como esse em nossas vidas, onde as palavras humanas não são suficientes para nos consolar. Jesus disse que Ele iria nos enviar um Consolador, que iria habitar em nós e dar paz de Deus no meio da angústia. Esse Consolador é o Espírito Santo. Número 14. Falta de significado. Isaías 48, do versículo 17 ao 18. Deus é o único que pode dar significado e propósito para a vida. Isso vem somente quando obtemos a sua direção para todas as áreas de nossa vida. É o Senhor que dá valor a quem está esquecido, pois a palavra diz que o Senhor usa os fracos para envergonhar os fortes e usa os loucos para confundir os sábios.